Boa tarde. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. É muito bom estarmos novamente reunidos. É muito bom estarmos louvando a Deus, adorando o seu nome. E esse mês de setembro, ele é um mês muito bonito. Lá no Brasil começa a primavera. Então as flores estão nascendo, é tudo florido. E aqui na Europa é o outono, que para mim é tão bonito quanto, porque as folhas, todas essas cores que a gente vê, né? A gente às vezes passa por campos, quando a gente é ali na Rifana fazer o tratamento do Rafael, a fisioterapia, a gente passa por aquela estradinha no meio ali da Veleda, e aquelas árvores, aquelas folhas, é algo inacreditável de tão bonito, né? Aqueles tons. E é muito interessante a gente poder, nesse mês, contemplar a graça de Deus e a criação dele. Mas também, esse mês de setembro, ele é um mês no qual a Organização Mundial da Saúde, em 2003, dedicou o dia 10 de setembro como Dia Mundial do Combate ao Suicídio. E no Brasil, desde 2014, a Associação Brasileira de Medicina, com o Conselho de Psiquiatria, estendeu para o mês inteiro, Setembro Amarelo. E é uma coisa que eu acho que o Brasil está tentando fazer com que o mundo acate o mês inteiro como sendo um mês de prevenção ao suicídio. Por incrível que pareça, no mundo, mais de 1 milhão de pessoas se suicidam por ano. A cada 4 segundos, uma pessoa tira a sua vida. Só que para cada suicídio consumado, houveram 20 tentativas que falharam. Ou seja, 21 pessoas tentaram se matar e uma conseguiu. Em 2015, a taxa de suicídio em Portugal foi de 13,7 pessoas por 100 mil habitantes. Sabe quantas pessoas se suicidaram em Portugal em 2015? 1.370 pessoas. Vocês viram isso nas notícias? Não, né? A gente não viu. O Brasil é o 8º país do mundo com o maior número de suicídios. O que acontece com quem comete o suicídio? O que passa na sua cabeça? A pessoa não vê a luz no fim do túnel? Não acredita que a presente dor pode mudar? Não busca entender que existe uma esperança? Não entende, devido a um bloqueio, que existe uma outra opção, que existe uma outra oportunidade? Não consegue olhar para o lado e se sentir amparado. No dia 20 de junho desse ano, num sábado, o ator e nadador olímpico Pedro Lima tirou sua própria vida perto das 8 da manhã, 7 da manhã. Um homem bonito, atleta, ator de prestígio, famoso, 5 filhos, uma mulher linda, 49 anos e que sofria de depressão profunda há anos. Mas aos nossos olhos ele tinha tudo o que todo mundo quer ter. O que aconteceu com ele? A maior causa de suicídio no mundo é a depressão.
E a depressão, ela é uma doença, ela é uma enfermidade. E ela precisa ser tratada. Só que ela, como é uma doença silenciosa e invisível, muitas vezes ela é o quê? Negligenciada. Pessoas de todas as culturas, classes sociais, religiões, continentes sofrem de depressão. Isso não é exclusivo de um local no mundo. E a depressão pode vir por N fatores. Uma desilusão amorosa, problemas financeiros, traumas de infância, conflitos interpessoais, mas também existem situações de depressão inexplicáveis. A pessoa não sabe por que é depressiva. E os médicos não conseguem descobrir a causa. Só que existem muitos profissionais direcionados para os casos de depressão. Nós temos psicólogos, temos psiquiatras, existem medicamentos específicos, existem tratamento, e a depressão não é só coisa do diabo. Às vezes a gente quer colocar no diabo a culpa de tudo. Só que existe deficiências químicas no cérebro que causam a depressão. Vocês sabiam disso? Existe uma questão química no cérebro que precisa ser tratada com medicamento específico, porque essa deficiência ou esse conflito químico causa depressão. Quem se suicida vai para o inferno? Em dezembro de 2017, 4 pastores no Brasil se suicidaram. 3 pastores e uma pastora da quadrangular. Só no mês de dezembro, fora os outros meses. Interessante que o primeiro pastor que se suicidou em dezembro de 2017, dias antes, havia feito um vídeo com mais de 10 minutos, encorajando a igreja a se ajudar. E eu vi esse vídeo. E depois o cara se matou. Uma família linda. Pastor, homem cheio do Espírito Santo, da Assembleia de Deus. Nos Estados Unidos e no Brasil, todos os anos, dezenas de pastores se suicidam. É inacreditável. Não é meia dúzia não, ou 6. São dezenas de pastores. O português é tão rico, né? E algumas causas que esses pastores apontam é a dificuldade de representar a igreja, o peso que é, o desespero e a responsabilidade em ajudar as pessoas, agenda lotada, um monte de compromisso, um monte de evento, um monte de visita, não tem dia de folga, não tem dia com a família, não tem nada, não tem amigos. Vocês sabiam que existem centenas de milhares de pastores que não têm um amigo? Depressão. Na história protestante, ao longo dos séculos, homens brilhantes de Deus tiveram depressão. Já ouviram falar em John Bunyan? Mas talvez no livro O Peregrino já. Um dos livros mais lidos ao longo dos séculos, desde quando ele foi escrito. Um homem de Deus cheio do Espírito Santo. Se não leu o livro O Peregrino, leia esse livro. Um dos livros mais lidos no mundo, depois da Bíblia. E ele teve depressão profunda.
Eu quero compartilhar com vocês hoje alguém que teria todos os motivos do mundo para se suicidar. E está na Bíblia. Quem pode chutar? Jó, Jeremias, Paulo, Elias, quem mais? Davi. Pode falar. Tem um monte. José, que foi preso injustamente. Hã? Muita gente da Bíblia chegou ao ponto de querer se suicidar. Mas uma pessoa, para mim, foi a campeã de motivos, que é Jó. Sua vida está ruim? Lê o livro de Jó. Está difícil? Lê o livro de Jó. Não precisa nem ler os 42 capítulos, não. Lê metade de um capítulo, já está, já está bom. Você já volta renovado, sabe? Você volta, você fala: ô glória, obrigado pelos meus problemas. Obrigado pela minha falta disso, daquilo outro. Muito obrigado, Deus, deixa assim que está maravilha. Se quiser tirar mais um pouquinho, pode tirar. A gente vai ler alguns trechos, porque o tempo não é muito. Eu queria que no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5, a gente lesse, que a palavra de Deus diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Que homem! Homem íntegro, homem temente a Deus, que se desviava do mal, tinha 10 filhos, 7.000 ovelhas. Às vezes eu vejo ali um pastor com umas 50, 60 ovelhas e falo: nossa, com trabalho. Ele tinha 7.000, 3.000 camelos. Pô, ter um camelo já é demais, ter 3.000. 500 juntas de bois, 500 jumentas. Eu atropelei um jumento em 98, quase morri. Foi ali que Deus chamou. Eu vou te falar, já pensou ter 500 jumentos? Mas é jumento demais. Ele era o homem mais rico de todo o Oriente na época dele. Como ele era abençoado. Ele tinha muito mais do que ele precisava. Vida boa. Já pensou os banquetes dos filhos? Não dá para imaginar, né? Às vezes a gente vê aí as celebridades aí postando aquelas coisas, né? Os almoços, os jantares, os iates, e que não são as pessoas mais ricas do mundo, mas já são. Imagine, ele era o mais rico daquela época, no Oriente. E o melhor de tudo, ele ainda servia a Deus. Mas aí de repente, o que acontece? Tudo muda. No mesmo capítulo 1, vamos ler agora do versículo 13 ao 19. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passeam junto a eles. De repente, deram sobre eles os sabeus,
e os levaram e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer a notícia. Falava ele ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu. Só eu escapei para te falar. Falava este ainda quando veio outro. Dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram os servos a fio da espada. Só eu escapei para te dar notícia. Também este falava quando ainda veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou um grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para te dar notícia. Brincadeira. De uma hora para outra, Jó fica falido, perde tudo, e perde toda a sua família, todos os seus filhos. Tudo que ele tinha financeiramente, ele perdeu. Às vezes a gente vê, por causa dessas oscilações da bolsa, aí você vê lá na notícia, né? Fulano de tal, dono da empresa tal, perdeu em uma hora $1 bilhão. Aí você fala, coitado, ficou pobre, né? Mas ele tem 100 bilhões, aí 1 bilhão, o que é 1 bilhão, né? É um cafezinho que a gente come. E ele perdeu tudo, tudo, inclusive os filhos. A minha pergunta é: precisa de mais alguma coisa para querer se suicidar? Jó tinha motivo para se suicidar? Mas, como ele era Jó, o negócio não parou por aí não. Vocês já ouviram aquela expressão, não sei se tem aqui em Portugal, paciência de Jó? Como era Jó, tem mais um bocadinho. Então vamos lá para o capítulo 2, do versículo 7 ao versículo 9. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Tá de brincadeira, hein? Perdeu tudo, tá falido. Perdeu os filhos, agora tá com cancro do pé à cabeça. E aí a mulher, vendo o sofrimento, fala o que para ele? Mas, ô bênção, né? Amaldiçoa esse seu Deus aí e se mata. Entendeu? E vai embora, filho. Porque não tem mais saída. E ainda ia acontecer um monte de coisa que ele nem sabia. Jó entra em depressão. E aí a gente vai começar a ver algumas questões na vida de Jó, que pelo tempo não vai dar para a gente explanar tudo, porque assim, o livro de Jó é um livro riquíssimo para N assuntos que a gente pode imaginar. Mas no capítulo 3, os amigos de Jó já haviam chegado para poder estar com ele, e Jó diz o seguinte: depois disso passou Jó a falar e amaldiçoou o seu dia natalício. Disse Jó: pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Versículo 11: por que não morri eu na madre? Por que não expirei ao sair dela? 12: por que houve regaço que me acolhesse? E por que peitos para que eu mamasse? Do 13 ao 16:
Porque já agora repousaria tranquilo, dormiria, então haveria para mim descanso. Com os reis e conselheiros da terra, que para si edificaram mausoléus, ou com os príncipes que tinham ouro e encheram de prata suas casas, ou com um aborto oculto, eu não existiria, como criança que nunca viram a luz. Jó estava numa depressão profunda. Jó estava nas trevas, ele estava completamente desnorteado. E muitas vezes nós, que não estamos passando problemas sérios, não entendemos determinadas atitudes dos outros. Infelizmente, e para vergonha nossa, principalmente no mundo evangélico, nós julgamos as pessoas com frases desse tipo aqui: você não tem fé, você não busca Deus, você não está cheio do Espírito Santo, você deve ter pecado não confessado, você fez alguma coisa que ninguém sabe. Você é crente de verdade? A gente ajuda aquele que está mal a ir direto para o precipício. Jesus disse o que? Em Mateus 22. Olha, a palavra está voando, hein? Em Mateus 22, versículo 36 a 39 é o seguinte: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e o primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que falta para quem está com depressão, para quem está com pensamento suicida, é ser amado, é ser compreendido, é ser entendido. Nós podemos e devemos orar, mas em primeiro lugar nós devemos amar, porque é o amor que transforma. Foi o amor de Jesus que transformou a nossa vida, não foi o julgamento de Cristo. Aconteceu muita coisa, Jó conversando com Deus, Deus conversando com Jó, os amigos e tudo mais, os 3 amigos de Jó, e depois de muito sofrimento, de muita coisa ruim ter acontecido, Deus muda completamente a sorte de Jó. O que Jó diz? Capítulo 42, do versículo 1 ao 6. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havia dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó reconheceu que Deus é soberano.
Depois vocês podem ler todo o livro de Jó. Vocês não vão se arrepender. Jó reconheceu que Deus é poderoso. Ele reconheceu que nada aconteceu por um acaso. E que Deus não foi pego de surpresa. Jó foi pego de surpresa, mas Deus não foi pego de surpresa. E uma das coisas mais interessantes para mim no livro de Jó é quando dá guinada na vida dele. E a guinada se dá no momento de oração. No mesmo capítulo 42, versículo 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Olha que coisa interessante. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuía. Vamos ver. Do versículo 11 ao 17. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram e comeram com ele em sua casa e se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Cada um. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14 mil ovelhas. Quanto que ele tinha antes? 7 mil, tadinho, era pouco, né? 14 mil. 6 mil camelos. Pense, é camelo, hein? Antes era 3 mil, agora ele tinha 6 mil. 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Antes era 500 e 500. Tudo Deus dobrou. Também teve Jó outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira de Gemima, o outro de Quesia e o terceiro de Querem Rapuque. Nomes que você pode escolher para os seus netos, para suas netas. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. Eram as mulheres mais lindas do mundo naquela época. É brincadeira? Sabe quantas vezes você vê lá na revista, não sei quem eleita a mulher mais linda do mundo, não sei quem eleito o homem mais lindo do mundo? O cara tinha as 3 filhas, que eram as mulheres mais lindas daquela época. E o seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disso viveu Jó 140 anos e viu seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Deus restituiu Jó em dobro e deu mais 10 filhos para ele. Ou seja, na eternidade Jó tem 20 filhos. Jó viu até a 4ª geração. Que bênção, hein? Vê os filhos dos seus filhos. Eu tenho uma tia, a única tia, ela tem 91 anos, não, 92 ela fez agora, se eu não me engano, irmã da minha mãe, a mais velha que está viva, e é a única da família que tem as 4 gerações juntas. Para mim é a minha tia mais abençoada, sem dúvida alguma, porque ainda convivem todos juntos. Quando tem aniversário, tudo, a gente vê as fotos, as 4, para mim, não tem bênção melhor que essa. E está na Bíblia, até a 4ª geração, podia estar até a 3ª, ou podia estar até a 5ª, mas está até a 4ª. Então, gente, quem tem até a 4ª é bênção pura. E eu sou muito feliz por essa minha tia. O que eu quero dizer é que existe esperança. Existe luz no fim do túnel. Existe uma alternativa ao suicídio. E existe um futuro glorioso na presença do Senhor. Que nós
possamos perceber quem está ao nosso lado e não julgarmos, mas amarmos. E não, isso é frescura. Isso daí não tem que fazer, está com depressão. A vida da pessoa é uma vida boa, está com depressão. Será que a vida desse ator, do Pedro Lima, era ruim? Mas a questão estava aqui dentro. Quando a gente quebra um braço, faz um corte, todo mundo olha, se compadece, você vai no médico, mas quando está aqui dentro, é muito complicado. Então, que eu e você possamos estar atentos àqueles que estão ao nosso redor e amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Senhor Jesus, louvado seja o teu nome. Muito obrigado pela tua graça e misericórdia, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado porque o Senhor é Deus. Senhor Jesus, eu peço que o Senhor esteja neste momento, Pai, tocando no coração das centenas de milhares de pessoas que estão pensando em se suicidar. Senhor Jesus, eu peço que o Senhor impeça de uma forma sobrenatural os suicídios, Pai, dessas pessoas agora, neste momento. Senhor Deus, eu não sei como serão os números no ano que vem, depois dessa pandemia. As pessoas com seus negócios quebrados, as famílias destruídas. Senhor Jesus, tem misericórdia da humanidade, Pai. Que nós, que conhecemos o Evangelho, possamos levar o Teu amor aos outros. Que nós possamos enxergar as pessoas com os Teus olhos e amá-las e não julgá-las. Tem misericórdia de nós, porque nós somos pecadores e precisamos da Tua graça e da Tua misericórdia que se renova a cada manhã nas nossas vidas. Guarda-nos, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. É o que eu peço e agradeço no nome santo do Senhor Jesus. Amém.